O livro do Êxodo é o segundo livro da Bíblia e continua a história do livro anterior, Gênesis, que terminou com o neto de Abraão, Jacó, liderando sua grande família de 70 pessoas para o Egito. O 11º filho de Jacó, José, tinha sido promovido ao posto de segundo no comando sobre o Egito, e ele tinha salvo toda a sua família da fome. Então, o faraó, o rei do Egito, oferece moradia para a família de José como um lugar seguro. E, eventualmente, Jacó morre no Egito e José e seus irmãos também. Aproximadamente 400 anos se passam e a história do Êxodo começa. Esse nome se refere ao evento que acontece na primeira metade do livro, o Êxodo de Israel do Egito. Mas o livro tem uma segunda metade que acontece na base do Monte Sinai. Neste vídeo, vamos focar na primeira metade, onde séculos se passaram e os israelitas foram frutíferos, se multiplicaram e encheram a terra. Agora, essa frase se tornou uma referência deliberada da bênção que Deus deu a toda a humanidade no Jardim do Éden. E nos lembra da grande história bíblica até agora. A humanidade colocou em xeque as bênçãos de Deus através do pecado e da rebeldia. Então Deus escolheu a família de Abraão como um veículo pelo qual ele restauraria suas bênçãos para o mundo todo. Mas o novo faraó não via Israel como uma bênção. Ele inclusive achava que esse grupo crescente de imigrantes israelenses era uma ameaça ao seu poder. Então, assim como em Gênesis, a humanidade se rebela contra as bênçãos de Deus. Então aqui o faraó tenta destruir a fonte das bênçãos de Deus, os israelitas. Ele os escraviza brutalmente em trabalho forçado e ordena que todos os meninos israelitas sejam afogados no rio Nilo. Faraó é o pior personagem da Bíblia até agora. Seu reino resume a rebeldia da humanidade contra Deus. Faraó redefine o conceito de bem e mal de acordo com o seu próprio interesse. Que até mesmo o assassinato de crianças inocentes se tornou algo bom para ele. Então o Egito se torna pior que a Babilônia que vemos no livro do Gênesis. E agora Israel clama por socorro contra essa nova Babilônia. E Deus responde. Deus primeiramente vira o mal do faraó de ponta cabeça, quando uma mãe israelense joga seu filho no rio Nilo, mas numa cesta. E então ele vai boiando em segurança até a própria família do faraó. Ele é chamado Moisés, e ele cresce para depois se tornar o homem que Deus irá usar para derrotar a maldade do faraó. Na famosa história da sarça ardente, Deus aparece a Moisés e o comissiona a ir até o faraó e ordená-lo que liberte os israelitas. E Deus diz que ele sabe que o faraó irá resistir, então ele irá trazer o seu julgamento ao Egito em forma de pragas. E então Deus também diz que ele irá endurecer o coração do faraó. E então somos introduzidos à próxima parte principal da história, o confronto entre Deus e o faraó. Agora, o que isso significa que Deus diz que irá endurecer o coração de faraó? É muito importante ler essa parte da história com atenção e em sequência. No primeiro encontro entre Moisés e Faraó, nos é dito somente que o coração do Faraó se endureceu. Não há nenhuma implicação de que Deus fez qualquer coisa. Então, em resposta, Deus envia o primeiro conjunto de 5 pragas, cada uma delas confrontando o Faraó e um dos seus deuses egípcios. E a cada praga, Moisés oferece a chance do Faraó de se humilhar e deixar os israelitas partirem. Mas depois de cada praga, nos é dito que o Faraó endureceu seu coração ou que seu coração se endureceu. Ele está fazendo isso por vontade própria. E então, eventualmente, com o segundo conjunto de 5 pragas, que nós começamos a ouvir como Deus endureceu o coração do Faraó. Então, o ponto da história aparenta ser este. Mesmo Deus sabendo que o faraó iria resistir à sua vontade, Deus ainda oferece todas essas chances de fazer a coisa certa.
Na verdade, Deus está agindo sobre a vida de Faraó, e mesmo que a maldade dele atinja o ponto máximo, até mesmo os conselheiros dele pensam que ele perdeu a sua razão. E é nesse momento que Deus assume e vira a maldade do Faraó para a sua vontade redentora. Deus atrai o Faraó para a sua própria destruição enquanto salva o seu povo, que é o que acontece em seguida. Com a última praga, na noite da passagem do Pessá, Deus vira o jogo contra Faraó. Assim como Faraó matou os filhos dos israelitas, Deus irá matar os primogênitos egípcios com uma última praga. Mas, diferentemente do Faraó, Deus provê um meio de escape, através do sangue do cordeiro. E aqui a história para e nos introduz em detalhes ao ritual anual israelense da passagem, ou da Páscoa. Na noite anterior a Israel deixar o Egito, os israelitas sacrificam um jovem cordeiro sem manchas e pintam os umbrais de suas portas com o seu sangue. E quando a praga divina veio sobre o Egito, as casas cobertas com o sangue do cordeiro foram poupadas e o primogênito também foi poupado. E desde então, os israelitas anualmente relembram aquela noite, para se lembrarem, celebrarem a misericórdia e a justiça de Deus. Mas o faraó, por causa do seu orgulho e rebeldia, perde o seu próprio filho, e ele é forçado a finalmente libertar os israelitas. E então os escravos israelenses fazem o seu êxodo do Egito. Mas imediatamente, após a saída dos israelitas, o faraó muda de ideia. Ele reúne seu exército e persegue os israelitas para um último confronto. E quando os israelitas atravessam o Mar Vermelho em segurança, o faraó avança para a sua própria destruição. A história do Êxodo conclui com a primeira canção de louvor da Bíblia, chamada de A Canção do Mar. E o último verso declara que o Senhor vive como Rei. E a canção reconta, em forma de poesia, sobre o que é a história do Reino de Deus. Como Deus está em uma missão de confrontar o mal em seu mundo e redimir aqueles que estão escravizados pelo mal. Deus irá trazer seu povo para a terra prometida, onde sua presença divina irá habitar com eles. Essa história é o que acontece quando Deus se torna rei para seu povo. Então, depois que os israelitas cantam essa canção, a história tem uma brusca mudança. Os israelitas estão caminhando pelo deserto a caminho do Monte Sinai. E eles estão com fome, com sede, começam a criticar Moisés e Deus por até mesmo terem sido resgatados. Eles dizem que sentem falta dos bons e velhos tempos no Egito. É uma loucura. Então Deus graciosamente provê comida e água para Israel no deserto. Mas essas histórias mostram um outro lado sombrio. E nós começamos a imaginar: será que o coração de Israel é tão duro quanto o do faraó? Veremos. Mas, por enquanto, essa é a primeira metade do livro do Êxodo.